Sejam bem-vindos ao canal Cientificamente Incrível. Hoje vamos descobrir o fascinante ciência por trás do pão de fermentação natural. Imagine-se há milhares de anos, quando o pão era o alimento mais antigo da humanidade. Sua história está entrelaçada com o desenvolvimento da civilização ocidental, desde os egípcios que o inventaram, passando pelos gregos e romanos que o usaram para manter a ordem. Os judeus e cristãos também atribuíram significados religiosos ao pão. Hoje em dia, comprar um pacote de fermento no supermercado é mais fácil do que fazer pão do jeito antigo, usando leveduras naturais. A produção do pão de fermentação natural é especial. Envolve mãos e tempo para permitir que processos químicos e biológicos únicos aconteçam. O resultado é um pão com cheiro e sabor únicos, mas requer paciência, pois a massa precisa cozinhar completamente. Nas últimas décadas, as pessoas se afastaram de fazer seu próprio pão, deixando a indústria alimentícia produzir a maior parte. No entanto, isso nos desconectou do nosso alimento e levou a problemas de saúde, como obesidade, colesterol alto e diabetes. Hoje, é importante refletir sobre nossos hábitos alimentares. Comer bem não é apenas sobre nutrientes, mas também sobre nosso relacionamento com a comida. A escolha de alimentos que respeitem nossa cultura e sejam sustentáveis é essencial. Os guias alimentares, como o brasileiro, nos ajudam a fazer escolhas alimentares melhores, considerando o processamento dos alimentos. Alimentos menos processados, como o pão de fermentação natural, são uma escolha saudável. A história do pão também nos mostra como a produção de alimentos mudou ao longo do tempo. Com a industrialização, a produção de pão mudou para atender a demanda crescente. Hoje, há um retorno aos métodos tradicionais de produção de pão, valorizando sabor e textura. A fermentação, um processo essencial na produção de pão, envolve leveduras e bactérias. Elas liberam gases, que fazem a massa crescer. Além disso, as enzimas na farinha quebram o amido, tornando o pão mais elástico. O fermento natural é produzido com uma mistura de água e farinha, contendo leveduras selvagens e bactérias. Esse processo é fundamental para a digestão e valor nutricional do pão. Comparado ao fermento comercial, o fermento natural tem um valor nutricional superior, sendo mais fácil de digerir. Portanto, escolher pão de fermentação natural é uma opção saudável. Hoje em dia, muita gente está se interessando por fermentação, que é quando você faz coisas como pão, cerveja e iogurte, entre outras. Isso não só é legal para a nossa saúde, mas também ajuda a manter a comida fresca por mais tempo, economiza energia e deixa as coisas com um gosto melhor. A fermentação é boa para a nossa saúde porque pré-digere os alimentos e torna os nutrientes mais fáceis de absorver. Além disso, os alimentos fermentados podem fazer maravilhas para o nosso intestino. Um bom exemplo disso é o pão feito com fermentação natural, que tem um índice glicêmico menor do que o pão comum. E, sobre conservação de alimentos, a fermentação ajuda a evitar que os alimentos estraguem rapidamente. Assim, podemos guardar nossos alimentos sem precisar de tantos conservantes químicos ou congelamento. Isso é possível porque as bactérias e leveduras que fazem a fermentação produzem substâncias que impedem o crescimento de bactérias ruins. Além disso, a fermentação também é eficiente energeticamente, pois em alguns casos, como os grãos de soja, você pode economizar energia no cozimento. É importante entender como fazer pão com fermentação natural, já que existem muitas etapas envolvidas, desde preparar o fermento até assar o pão. Cada passo é importante para obter um pão gostoso. Por exemplo, a etapa da fermentação ajuda a crescer a massa, e isso acontece em duas partes, em temperatura ambiente e na geladeira. Finalmente, entender o processo de fermentação e produção de pão pode ser uma ótima maneira de aprender mais sobre química orgânica. Além disso, você pode explorar como as escolhas que fazemos em relação à nossa comida afetam a sociedade e a economia. Lembre-se de que não há um jeito único de fazer pão, e as variações podem acontecer por causa dos ingredientes, das condições de cozimento e do talento de cada pessoa. Espero que você tenha achado essa explicação útil para entender mais sobre fermentação e pão. Inscreva-se, curta e ative as notificações para mais vídeos.